9h34, na linha conosco Luiz Ramos. O Luiz é porta-voz e voluntário do CVV, o Centro de Valorização da Vida. É um querido, é um amigo, Luiz, e a gente sempre nessa relação muito próxima com o CVV. E hoje a gente acompanhou aquele caso ontem, triste caso daquele rapaz, 20 anos, enfim, trabalhando ali naquele edifício, na junção ali da Nossa Senhora de Fátima, na confluência com a Getúlio, e chocou muita gente. E, Luiz, a gente sabe que o momento é de muita ansiedade, muito medo, muita angústia. E eu acho que é importante a gente tratar desse assunto com a clareza e com a transparência que ele merece, né? Fato é fato e a gente sabe que tem muita gente agora em casa nos ouvindo que passa por esse momento e muitas vezes sem ter com quem conversar, sem ter com quem desabafar ou sequer ouvi-lo. E o CVV está aí pronto para atender. Mas é um momento de muita apreensão, não é, Luiz? Bom dia. Bom dia, Pitoli. Bom dia, amigos da PAN, ouvintes. É muito delicado que a gente está passando nesse momento de pandemia, onde parece que os problemas se agravaram, né, aumentaram de alguma forma. E a gente, no CVV, a gente tem ouvido bastante relatos sobre isso. Então a gente tem intensificado aí o trabalho para poder, de alguma forma, atender toda essa demanda de gente com problema, gente em situação difícil, em situação de risco, que está precisando conversar e muitas vezes não tem com quem conversar. Luiz, o que me preocupa de fato é que pessoas estão manifestando essa angústia, essa ansiedade, esse medo, e pessoas que até outro dia a vida corria normal. Entretanto, diante do desemprego, da queda da renda, da dificuldade de sustentar a própria casa, essas pessoas começam a entrar nessa linha de pensamento, né, nessa angústia, nessa ansiedade que acaba devastando, né? E esse poço vai ficando cada vez mais fundo, né, Luiz? Vai ficando mais fundo, Pitoli. A gente sabe que quando a gente fala de suicídio, a gente fala de um processo, né? A gente não fala de coisas pontuais. Nós falamos de processo onde vem se intensificando com o tempo, acumulando-se sentimentos ruins, problemas pessoais, e uma hora, felizmente, as pessoas entendem que o suicídio é uma saída para esses problemas todos. Na verdade, a pessoa não está querendo morrer, e sim, ela está querendo acabar com os seus problemas. Se livrar da dor, né, Luiz? Se livrar da dor, que muitas vezes ela vem, ainda mais numa época que nem a nossa, que a gente está vivendo de pandemia, onde as pessoas têm uma insegurança muito grande de como vai terminar, para onde vai caminhar isso tudo, né? Então, essa insegurança acaba potencializando esses problemas, esses sentimentos ruins. Ô, Luiz, e qual é o papel de quem está próximo, né, a essa pessoa que ali começa a sofrer e dá sinais? Quais são os sinais? Eu queria te ouvir sobre isso. Quais são os sinais, né? O que é que nós podemos fazer para estar atentos àqueles que estão nos rodeando agora, seja colegas, amigos de trabalho, seja em casa, seja o amigo, enfim. Como é que a gente pode estar atento a esse processo? Como ele se manifesta? Quais são, né, os sinais, repito, para que a gente fique então atento e comece a tentar ajudar essa pessoa? A gente sabe que cada 10 pessoas que optaram pela morte, pelo suicídio, 8 delas falaram de alguma forma, deram sinais, né? Então, e por que a gente não enxergou? Por que as pessoas que estavam próximas não enxergaram? Porque muitas vezes não conhecem esses sinais, não sabem, porque a gente sabe também que o suicídio sempre foi um tabu, um assunto que era varrido por debaixo do tapete e não era conversado adequadamente, né? Então, as pessoas não conhecem, mas a gente sabe que mudanças de comportamento, a gente sabe que palavras e frases como eu queria sumir, eu queria que o mundo parasse, eu queria acabar com essa dor, são sinais, são frases que as pessoas falam e que quem está em volta, muitas vezes, até por já ter ouvido isso algumas vezes, acaba não dando a devida importância. O que a gente fala é que a gente tem que ter hoje, nos momentos atuais, um olhar especial, principalmente para aqueles que estão próximos a gente,
que se cada um de nós fizer um pouquinho, a gente consegue movimentar esse todo, entendeu? Então, olhar com mais carinho, se a gente estiver em situação de desespero ou precisando de ajuda, peça ajuda. E se você estiver ao lado dessa pessoa que você está vendo que não está bem, que está precisando de ajuda, ofereça ajuda, porque às vezes é muito difícil para essa pessoa que está em situação ruim pedir ajuda. Então, se nós estamos próximos, nós podemos oferecer essa ajuda, nos colocar à disposição para estar junto com essa pessoa, para que a gente possa de alguma maneira ajudá-la. Eu gostei muito quando você tocou no ponto, Luiz, agora na tua fala, que é a quebra de tabu. O fato ocorrido ontem, eu entendo não que ele sirva de estímulo a novas tentativas, mas eu entendo que ele também serve de alerta para que a gente abra os olhos e se atente às situações, como você muito bem colocou, aos recados que vão chegando. Se em cada 10 que praticam suicídio, 8 pessoas deram sinais, contaram de alguma forma, tentaram expressar esse sofrimento, a gente precisa estar com os ouvidos e com o coração atento, não é, Luiz? Sim, o fato de ontem, por exemplo, tudo tem uma maneira correta de ser anunciado, de ser mostrado para as pessoas. O CVV, ele trata de prevenção de suicídio, né? Então, a gente entende que a gente não precisa chegar num ponto onde a pessoa tira a sua vida para que a gente possa conversar sobre isso, né? A gente não precisa ser, no primeiro passo, nenhum especialista para poder estender a mão para essa pessoa que está em sofrimento, né? É lógico que, muitas vezes, esse é o primeiro passo para que a pessoa perceba, ou a família perceba, que essa pessoa precisa de um tratamento psicológico, de uma ajuda especializada para tentar amenizar e ela sair resolver os seus problemas, né? Então, quando a gente está próximo, a gente pode fazer isso. A gente não precisa ser especialista, tanto que os voluntários do CVV não são profissionais da área, são pessoas comuns que estão dispostas a doar um pouco do seu tempo para aquelas pessoas que precisam conversar, que muitas vezes na sociedade em comum ela não encontra esse espaço, porque toda vez que conversa, sempre vem acompanhado de um julgamento, de um aconselhamento, de uma diretividade que muitas vezes não é interessante para a pessoa. Muitas vezes a pessoa só está querendo expressar o que ela está sentindo e ela não consegue. Você vai falar com alguém, esse alguém sempre tem alguma coisa para falar dele e acaba não escutando essa pessoa. Então, esse alerta de estarmos atentos a quem está próximo é muito importante. Aliás, Luiz, o principal trabalho de um voluntário do Centro de Valorização da Vida, o CVV, é ouvir. Sim. A gente tem algumas regrinhas básicas. A primeira delas é falar menos do que a outra pessoa, né? Porque geralmente quando a pessoa vem falar contigo, você já desemberça falando um monte de coisa e não dá tempo para a pessoa falar. Então, se você já falar menos do que a outra pessoa, já é um primeiro passo aí nesse processo todo. Sim. Agora, Luiz, e a manutenção dos voluntários, como é que Bauru está trabalhando? Bauru passou por uma grande reestruturação do CVV, valiosa reestruturação, né? Vitoriosa também, ao meu ver. Como é que vocês estão trabalhando na formação de novos voluntários com relação à escala de trabalho? Embora agora, através da unificação do telefone, né, do 188, a gente sabe que a ligação será atendida por alguém. Entretanto, Bauru passa a estabelecer, a ter um papel fundamental nessa estrutura, né, Luiz? Sim, os postos do CVV estão atendendo na maior parte dos seus voluntários de forma remota. Então, a pessoa não está precisando se deslocar até o posto físico para fazer o atendimento. Através de um software instalado no seu computador, ele consegue fazer esse atendimento desde que seja de um ambiente livre de interferências, né? Mas a gente, desde o ano passado, quando o início do isolamento social, foi implantado esse sistema pelo computador mesmo e internet. A pessoa continua ligando pelo número 188 e vai ser atendido normalmente como se estivesse falando no telefone, né? A gente está finalizando agora, semana que vem, um novo processo de seleção de voluntários. Nós estamos formando cerca de 60 voluntários para a nossa regional Noroeste Paulista. Então a gente está atendendo cerca de 20 cidades, formando novos voluntários para essas cidades, tanto postos já existentes como postos que estão sendo formados e em breve já estarão funcionando, né? Então a gente está atendendo cidades como Piracicaba, Sorocaba, Andradina, Araçatuba, Lins, Assis,
Ourinho, São Manuel, enfim, várias cidades, algumas que têm postos, outras não, mas essas cidades que não têm postos, esses voluntários se integrarão a um posto físico já existente, no caso de Bauru, alguns deles, né? Então, o posto de Bauru hoje está fazendo esse processo de seleção, não só para a cidade de Bauru, né, mas como uma forma integral, também para Noroeste Paulista, até para a cidade de São Paulo. Tem 2 voluntários que nós estamos formando para a capital. Esse Então, número de 60 voluntários é um bom número, Luiz? E como se tornaram voluntário do CVV? Olha, se você imaginar que nós estamos em 120 postos e cada um deles puder favorecer as pessoas com um programa de seleção de voluntários, eu acho que a gente consegue um bom número de voluntários aí até o final do ano, porque a gente teve uma perda muito grande o ano passado, por conta da pandemia. Alguns voluntários em situação de risco não se sentiam à vontade de estar no posto fazendo plantão e também, às vezes, não tinha aquela habilidade com a tecnologia para poder fazer esse atendimento remoto, né? Então, hoje a gente está começando a recuperar esse número. Nós estamos em 4.200 voluntários no Brasil inteiro. Se você olhar, parece ser um número grande, mas na hora que você pensa que esses 4.200 está disponível para uma população de 210 milhões de pessoas, você vê que existe um déficit muito grande nessa história, né? Uhum. E para você que pretende e que gostaria de pelo menos conhecer o trabalho e ver se é para você, se compensa fazer esse trabalho voluntário, se é interessante, se você gostaria de doar um pouco de calor humano para essas pessoas que estão aí em sofrimento, o número é 188. Lá no 188 você pode ter informação com qualquer voluntário que te atenda, ou pelo site do CVV, que é o cvv.org.br, tem um campo que diz quero ser voluntário. Lá ele vai ser encaminhado para um posto mais próximo da sua residência ou para um programa de seleção de voluntários virtual, como é esse que nós estamos fazendo, encerrando semana que vem, né? Aqui em Bauru, você pode entrar em contato, Bauru ou região, de 2 formas, ou pelo e-mail, que é o bauru@cvv.org.br, ou pelo telefone com o WhatsApp, que é um telefone de informação, que é o 991920415. Dessas 2 formas, você pode deixar seu nome e um telefone com a Secretaria do Posto de Bauru, e para um próximo programa de seleção de voluntários você vai ser chamado para participar. E aí, concluindo esse programa de seleção, você está apto a começar a atender o telefone e fazer esse apoio emocional que o CVV oferece. O Luiz, repete o telefone para mim, por gentileza. 991 92 certo 0415. 0415. Então tá aqui, para você obter mais informações, 14 é o código de área, 991 92 0415. 14 991 92 0415. Luiz, boa sorte para você no CVV, nesse trabalho maravilhoso que vocês realizam, e para a população, o alerta, né? Para que a gente esteja realmente atento aos sinais que são dados por aqueles que gostamos, que amamos. Certo, Luiz? Certo. Só lembrando que esse número 188 é um número nacional, 24 horas e gratuito, viu, Pitoli? Para atendimento, então, né? As pessoas podem ligar a qualquer hora do dia, que sempre vai ter um voluntário do CVV à disposição para acolher essa pessoa. Legal. Para você, então, que quer conversar, quer entrar em contato com o Centro de Valorização da Vida, o CVV, telefone 188 está à sua disposição 24 horas por dia. Luiz Ramos é porta-voz e voluntário do CVV conversando conosco. Obrigado, viu, Luiz? Obrigado, um abraço, viu, Pitoli? Um abraço em todos. Obrigado, querido. 9 horas e 48 minutos, 9h48.